A ideia de viajar no tempo fascina a humanidade há séculos. Ela representa uma curiosidade fundamental sobre o nosso lugar no cosmos. Imagine atravessar a tapeçaria do tempo, testemunhar eventos históricos ou vislumbrar o futuro. A viagem no tempo, como conceito, nos permite explorar a própria estrutura da realidade. Podemos examinar a viagem no tempo através de várias lentes. A ciência fornece uma perspectiva, baseada na física e nas leis do universo. A filosofia oferece outra, abordando questões de causalidade e livre-arbítrio. O reino da espiritualidade também oferece suas próprias interpretações únicas. O cinema, como um poderoso meio de contar histórias, trouxe inúmeras representações de viagens no tempo para a tela. De Volta para o Futuro a Interestelar, esses filmes inflamam nossa imaginação. Eles nos permitem explorar as possibilidades e consequências da manipulação do tempo. Junte-se a mim nesta jornada pelo tempo. Vamos mergulhar nos aspectos científicos, filosóficos, espirituais e cinematográficos desse fascínio duradouro. A teosofia, uma filosofia espiritual, oferece uma perspectiva única sobre a viagem no tempo. Centrais para essa perspectiva são os conceitos de karma e reencarnação. O karma sugere que nossas ações têm consequências, moldando nossas vidas futuras. A reencarnação postula que ciclamos por múltiplas vidas, aprendendo e evoluindo através de cada experiência. Dentro dessa estrutura, o tempo se torna menos linear e mais cíclico. Passado, presente e futuro estão interconectados, cada um influenciando o outro. A teosofia também introduz o conceito dos registros akáshicos. Imagine uma biblioteca universal, contendo o histórico de cada pensamento, ação e evento que já ocorreu. Acessar esses registros poderia, teoricamente, oferecer um vislumbre de vidas passadas ou futuros potenciais. Embora a comunidade científica veja os registros akáshicos como algo mais místico do que empírico, o conceito se alinha com o desejo humano de entender nosso lugar dentro de uma narrativa cósmica maior. Filósofos têm debatido as implicações da viagem no tempo por séculos. Se pudéssemos alterar o passado, também mudaríamos o presente? Essa questão toca no princípio fundamental da causalidade, a relação entre causa e efeito. Um dos experimentos mentais mais famosos nesse campo é o paradoxo do avô. Imagine viajar de volta no tempo e acidentalmente causar a morte do seu avô antes da concepção do seu pai. Esse paradoxo levanta questões intrigantes sobre a natureza do livre-arbítrio e o potencial para contradições dentro do contínuo espaço-tempo. Discussões filosóficas sobre viagem no tempo frequentemente mergulham na natureza do próprio tempo. O tempo é uma progressão linear ou é mais fluido e multidimensional? Essas questões permanecem em aberto, provocando exploração e investigação contínuas. Embora a viagem no tempo frequentemente resida no reino da ficção científica, a física teórica oferece possibilidades tentadoras. A teoria da relatividade geral de Albert Einstein revolucionou nossa compreensão da gravidade e sua relação com o espaço e o tempo. De acordo com Einstein, objetos massivos deformam o tecido do espaço-tempo, assim como uma bola de boliche colocada em uma cama elástica. Essa deformação é o que percebemos como gravidade. Alguns físicos acreditam que, sob condições gravitacionais extremas, como as encontradas perto de buracos negros, o espaço-tempo poderia ser dobrado de forma tão severa que formaria um buraco de minhoca. Imagine um atalho através do tecido do espaço-tempo, conectando dois pontos distantes. Embora os buracos de minhoca permaneçam teóricos, sua existência poderia potencialmente permitir viagens através de vastas distâncias, ou até mesmo através do próprio tempo. No entanto, os obstáculos tecnológicos para criar e navegar por esses buracos de minhoca, se existirem, seriam imensos. Seção 5.
Viagem no tempo no cinema. Cultura popular e imaginando as possibilidades. A viagem no tempo tem sido um tema recorrente no cinema, cativando o público por décadas. Filmes como De Volta para o Futuro apresentam uma visão leve e aventureira da viagem no tempo, explorando o potencial cômico e caótico de alterar o passado. Em uma nota mais provocativa, filmes como Interestelar mergulham nas complexidades científicas e emocionais da dilatação do tempo e nas implicações de viajar através de buracos de minhoca. Esses filmes, muitas vezes, servem como experimentos mentais, levando-nos a considerar os dilemas éticos e filosóficos que poderiam surgir da manipulação do tempo. A exploração do cinema sobre a viagem no tempo reflete nosso fascínio duradouro com o conceito. Ela nos permite lidar com ideias complexas, explorar consequências potenciais e imaginar as possibilidades. Seção 6. Dilemas éticos da viagem no tempo. Consequências e responsabilidades. A possibilidade de viajar no tempo levanta uma série de questões éticas. Se pudéssemos alterar o passado, deveríamos? Que consequências poderiam surgir até mesmo das menores mudanças? O efeito borboleta, um conceito da teoria do caos, sugere que mesmo ações aparentemente insignificantes podem ter consequências de longo alcance e imprevisíveis. Além disso, a capacidade de viajar no tempo viria com uma imensa responsabilidade. Seríamos tentados a usar esse poder para ganho pessoal ou nos esforçaríamos para preservar a integridade da linha do tempo? Essas considerações éticas destacam a importância da reflexão cuidadosa e da tomada de decisões responsáveis, mesmo no reino das possibilidades teóricas. Seção 7. Unindo as perspectivas. Encontrando fios condutores. Embora as perspectivas científica, filosófica, espiritual e cinematográfica sobre a viagem no tempo possam parecer distintas, elas frequentemente compartilham fios condutores. Todas refletem nossa curiosidade humana inata sobre a natureza do tempo, nosso lugar dentro dele e os limites da possibilidade. Se buscamos entender o universo por meio de equações, experimentos mentais ou narrativas imaginativas, a busca para compreender a viagem no tempo, em última análise, provém do desejo de dar sentido à nossa própria existência. Seção 8. O fascínio da viagem no tempo. Por que somos tão cativados? Por que o conceito de viagem no tempo tem um fascínio tão duradouro? Talvez seja a possibilidade de corrigir erros do passado, reviver memórias queridas ou vislumbrar o futuro que nos aguarda. A viagem no tempo explora nossos desejos e arrependimentos mais profundos, oferecendo uma fuga tentadora das restrições do tempo linear. Em um nível fundamental, a viagem no tempo nos permite explorar a própria essência do que significa ser humano. Ela nos força a confrontar questões de identidade, propósito e as consequências de nossas escolhas. Seção 9. Conclusão. Nosso fascínio duradouro com o tempo. O conceito de viagem no tempo, embora ainda firmemente enraizado no reino da especulação, continua a cativar nossa imaginação. Seja abordando-o através das lentes da ciência, filosofia, espiritualidade ou cinema, a viagem no tempo nos compele a confrontar questões fundamentais sobre a natureza da realidade, os limites da possibilidade e o significado de nossa própria existência. À medida que continuamos a explorar o cosmos e desvendar os mistérios do universo, o fascínio da viagem no tempo, sem dúvida, persistirá, inspirando-nos a ultrapassar os limites do conhecimento e da imaginação. Talvez um dia, o que hoje consideramos ficção científica se torne realidade científica, abrindo um novo capítulo na busca contínua da humanidade para compreender o cosmos e nosso lugar dentro dele.